Filmes como De Volta para o Futuro e Vingadores trazem à tona um antigo desejo humano, o de controlar o tempo. Mas viagens no tempo, apesar de serem incríveis na teoria e de se acompanhar nas mídias, levantam a pergunta na mente de muita gente: é possível viajar no tempo? É o que vamos descobrir hoje, eu acho. Já quero começar pedindo para você deixar o like e se inscrever se não for inscrito, porque, como diria Giovanni Improta, o tempo ruge. Não é fenomenal? Para podermos pensar na resposta para a pergunta de ser ou não possível viajar no tempo, temos que entender o que é o tempo. Quando falamos em tempo, o que passa pela cabeça de muitos é um relógio que marca horas, minutos, segundos, ou então um calendário que vai marcar dias, semanas e meses. Mas acontece que tudo isso se trata apenas de uma convenção humana. Dividir o dia em 24 partes não o torna menos ou mais eficiente do que dividir ele em 36. Acontece que, por padronização, escolheu-se uma das inúmeras formas de dividir o tempo para representar a nossa passagem. Acontece que aqui está uma coisa interessante, que talvez quebre o seu mundo. Quando olhamos no relógio, não vemos o tempo. Na verdade, jamais veríamos mesmo se quiséssemos o tempo. O que vemos são intervalos de tempo. Isso quer dizer que, na passagem do tempo, marcamos um instante qualquer e, a partir dele, evoluímos até um instante posterior. Tanto que, nas fórmulas de física, que tanto vemos no ensino médio e ensino superior, o que marcamos ali são intervalos de tempo e nunca tempo. Para que você tenha uma ideia, o relógio mais preciso do mundo é o relógio atômico, que fica num laboratório do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o NIST, em Boulder, no Colorado, Estados Unidos. Relógios atômicos são extremamente precisos porque não se baseiam em marcações mecânicas, mas sim na meia-vida de um átomo. Isso quer dizer, no tempo que determinado elemento leva para decair e emitir radiação. Mas mesmo esses relógios não conseguem marcar com precisão absoluta o que é um instante de tempo. Então vem a pergunta: se não conseguimos marcar nem sequer nossa posição no tempo, como poderíamos viajar por ele? Essa, meu caro, é a pergunta de 1 milhão. Tá bom. Se pegarmos como o tempo é tratado ao longo da história, podemos ver, por exemplo, que para Galileu, Newton e outros grandes nomes da física clássica, o tempo e o espaço eram absolutos e separáveis entre si. Isso quer dizer que medir intervalos de tempo em um referencial é exatamente o mesmo que medir em outro referencial que se encontra em movimento em relação ao primeiro. De fato, você, quando vai trabalhar ou estudar, sua passagem de tempo não é diferente daquela do seu amigo que resolveu ficar em casa. Mas as coisas mudam de figura quando falamos de velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz. Nesse caso, saímos da teoria galileana e entramos na relatividade especial. Temos até um vídeo aqui no canal falando sobre a relatividade. Vai lá dar uma olhada depois. Quando falamos de relatividade, as coisas mudam de figura. Isso porque, para essa teoria, espaço e tempo não são mais absolutos, e sim relativos. Isso quer dizer que, dependendo do referencial, a marcação de tempo será diferente. E digo mais: além disso, o espaço e o tempo não vão ser entes independentes entre si, como era no caso da física clássica. Segundo a teoria especial, espaço e tempo são conectados entre si, em uma única variedade, de tal forma a formar um espaço de 4 dimensões, a chamada dimensão espaço-tempo, composta por 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou seja, se você se move no espaço, automaticamente você se move no tempo. Então, o tempo todo você já está viajando no tempo, né? Mas aí você pode me questionar: se me mover no espaço me faz mover no tempo,
tempo, andar para trás no espaço andaria para trás no tempo, né? Na verdade, não. Acontece que qualquer movimentação no espaço que você fizer vai estar dentro de uma única linha do tempo, ou seja, mesmo que você ande de costas, não vai voltar no tempo. Acontece que mexer com o espaço é muito mais simples do que mexer com o tempo, já que vivemos no espaço tridimensional e simplesmente o modificamos facilmente, mas não temos qualquer controle sobre o tempo em si. E ele apenas flui. Para a relatividade, a coisa mais rápida do universo seria a luz no vácuo, o que chamamos de limite cósmico de velocidade. Acontece que quando introduzimos tal velocidade em equações de movimento dentro da própria relatividade, vemos efeitos únicos de passagem de tempo, como o fato do tempo passar mais lentamente para um observador nessa velocidade. Na prática, observadores na velocidade da luz não deveriam viajar no tempo para o passado, mas sim para o futuro. Isso porque seu tempo próprio é menor do que o tempo de um observador externo, que não esteja viajando nessa velocidade. Mas e se passássemos dessa velocidade, Sensei? Você pode me perguntar. Então, meu filho, teríamos um problema sério, pois as ideias de causa e efeito não se manteriam. E veríamos uma situação em que o efeito, teoricamente, aconteceria antes da causa. Mas a questão é que, para existir um efeito, tem que haver uma causa. E, portanto, nos encontraríamos em um paradoxo. Contudo, efeito antes da causa significa viagem ao passado. Mas aqui está a verdadeira questão. Nunca se encontrou nada que passasse da velocidade da luz no vácuo. Isso porque se esbarra em diversos problemas, como a conversão de massa em energia e coisas assim, mas que eu não vou me adentrar muito para que o vídeo não fique muito longo. Logo, respondendo à pergunta inicial, é possível viajar no tempo? A resposta é: depende. Para o futuro, sim. Inclusive, você está viajando nesse momento para o futuro. Agora, para o passado, é extremamente improvável. Mas quem sabe, né? O dia em que tivermos o primeiro turista temporal, isso tudo pode mudar. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e, se quiser, temos um Discord também, que avisa tudo o que acontece aqui no canal. O link está na descrição. Tamo junto e até!